o Zoro enfrenta o clone do Mihawk, mostrando seu nível de força atualmente comparado com o espadachim mais forte do mundo. Além disso, um membro dos 5 anciões faz sua aparição e tem seu nome revelado, que tem alguma ligação com as armas antigas e até mesmo revela qual pode ser o seu poder. Então você quer saber sobre tudo isso e muito mais? Então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e como esse capítulo foi bom! Que bomba ele deixou revelando o nome de um dos Gorosei. Mas então, nesse vídeo, a gente vai entender tudo sobre ele, a batalha do Zoro contra o clone do Mihawk e o que isso significa, o que também significa o nome do Gorosei, e como isso tá ligado com o Luffy, com as armas ancestrais e até mesmo com o Insama. Então tem muita coisa, e eu só peço para você que você deixe o seu like no vídeo, porque isso de verdade me ajuda muito, e me mostra que você está gostando. Mas então, agora vamos para o One Piece 1073. O capítulo começa exatamente de onde o último terminou. Depois que a Stussy ataca o Kako e coloca ele para dormir, o Lucci, enfurecido por ter sido traído, se prepara para atacar. Então, imediatamente, ele ataca, mas ele erra acertando apenas uma ilusão criada pela Stussy. A Stussy usa uma variação da técnica da Rokushiki usada pela CP9 lá em Water 7, que ela chama de resíduo corporal. Basicamente, essa técnica torna o corpo dela mais maleável, e ela pode ir de um lugar para o outro, deixando uma ilusão sua para trás. Enquanto ela distrai o Lucci com a ilusão, ela aparece atrás dele. Ela tira um batom do seu bolso e o quebra, revelando que dentro do batom havia Kairoseki, a pedra do mar que enfraquece os usuários de Akuma no Mi. Com isso, ela segura o Lucci por trás, toca o batom no seu pescoço, fazendo ele perder suas forças e morde o seu pescoço, o desmaiando do mesmo jeito que tinha feito antes com o Kako. A Stussy então caminha ao lado do corpo do Lucci e pega um Dendemushi, onde ela conversa com o Vegapunk e Edson, dizendo que já colocou os dois para dormir. E aqui descobrimos que aquela pessoa misteriosa que falou com o Vegapunk alguns capítulos atrás, na verdade era a Stussy, ela que foi uma criação do Vegapunk como clone da Bakugan Stussy, a Miss Bakin, e que estava infiltrada no governo mundial. Com certeza também foi por meio dela que o Vegapunk descobriu que o governo mundial queria o capturar. E é por este motivo que os Vegapunks não queriam ligar para ela. É por isso que eles disseram que se falassem com essa pessoa, ela iria entrar na mira do governo mundial, já que ela é uma infiltrada, que está lá apenas para passar informações. O Vegapunk Edson então fica feliz pelo Lucci ter sido derrotado e explica que a Stussy está infiltrada há mais de 20 anos. Porém, nesse momento, os Serafins também estavam ali, e eles tinham recebido a ordem do Lucci de destruir o laboratório do Vegapunk. A Stussy então fala para o Vegapunk Edson que ela não pode fazer nada, já que ela tem o mesmo nível de autoridade que o Lucci para dar ordens aos Serafins. Por isso, ela não pode reescrever as ordens que ele já tinha dado. E a única forma de pará-los agora era alguém com uma hierarquia maior mandar eles pararem. O Vegapunk Edson então diz que já está a caminho e corre junto com a Vegapunk Lilith até os Serafins, enquanto eles estão destruindo todo o laboratório. Com isso, assim que a Vegapunk Lilith consegue sair, o S-Hawk, que é o Serafim do Mihawk, vê ela e imediatamente a ataca antes que ela pudesse dar a ordem para eles pararem. Porém, no momento em que ele iria acertar a Lilith, o Zoro aparece na frente dele e o impede, bloqueando seu golpe. Ele nota que tem algo familiar nele e que ele possui alguma humanidade, mas nesse momento o S-Hawk aumenta sua força e consegue arremessar o Zoro para longe.
Então, nesse instante, o Vegapunk Edson consegue chegar até eles e quando ele está prestes a dar a ordem para os Serafins pararem, dizendo para encerrarem a batalha, ele é atacado pelo S-Shark, o Serafim do Jinbe, que dispara um laser de luz em sua direção, criando uma enorme explosão. Mas antes que o laser acertasse nele, o Sanji consegue o salvar e então todos os Serafins recebem a ordem para parar. Algo que me chamou bastante atenção aqui foi o breve confronto que o Zoro teve com o Serafim do Mihawk. Os Chichibukais foram abolidos porque a Marinha e o governo mundial acreditavam que os Serafins eram fortes o suficiente para substituí-los. Ou seja, eles têm pelo menos um nível de força parecido com os Chichibukais originais. E o que é interessante nisso? Por mais que tenha sido um breve confronto e o Zoro provavelmente não estava usando sua força máxima como seu Haki do Rei, ele perdeu em força para o S-Hawk. Isso mostra que ele ainda não está forte o suficiente para derrotar o Mihawk e que ele irá se fortalecer ainda mais, dominando melhor suas habilidades e até mesmo dominando melhor novos poderes. E é bem interessante como um acontecimento tão rápido pode nos mostrar vários detalhes e níveis de forças dos personagens. A Stussy então conversa com o Vegapunk Shaka. Ela explica que já aprendeu o Kaku e o lute com Kairoseki. Com isso, o Shaka diz para ela ir com eles e apressa todo mundo para fugirem logo da ilha o mais rápido possível. Porém, o incidente estava acontecendo, o desaparecimento do Dr. Vegapunk original. O Luffy e o Chopper estão correndo pelo laboratório tentando encontrar o verdadeiro Vegapunk, porque ele e a Bonnie desapareceram. E como vimos no capítulo anterior, o Vegapunk está com a Bonnie na sala onde as memórias do Kuma estão guardadas. E a Bonnie estava prestes a tocar nas memórias e descobrir tudo sobre o seu pai. A cena então muda para a Ilha Sphinx, a terra natal do Barba Branca. Duas crianças da ilha estão conversando com Marco, que tinha acabado de chegar de Wano. Eles disseram que a marinha atacou a ilha enquanto ele estava fora, e que eles queriam confiscar o tesouro do Barba Branca. Então é mostrado um flashback do que aconteceu. A marinha chegou até a Ilha Sphinx com um pelotão liderado pelo Capitão Ratel. Ele então percebeu que aquela ilha não paga o tributo celestial e por isso eles não são protegidos pelo governo mundial, tornando aquele lugar uma terra sem lei. Se aproveitando disso, ele queria pegar todo o tesouro do Barba Branca e iria matar todos os cidadãos dali, um por um, até que alguém contasse onde o tesouro estava. Porém, quando ele estava prestes a atirar na sua primeira vítima, eles são atacados pelo Edward Weevil, que acerta e derrota o Capitão Ratel, mandando todos irem embora da terra natal de seu pai. Quando os marinheiros viram Weevil, eles se assustaram por ele ainda estar livre, porque foram mandados vários navios de guerra atrás dele depois que o sistema Chichibukai foi abolido. E por isso, todos os marinheiros fugiram da ilha. E galera, algo que eu achei muito legal nessa cena é que os garotos que estavam contando o que aconteceu disseram que os marinheiros se pareciam muito com piratas, porque só queriam saquear a ilha sem se importar com ninguém. E isso é uma prova clara que nem todos os piratas são maus, assim como nem todos os marinheiros são bons. Uma classe ou um posto não mostra o caráter de uma pessoa. É por isso que em One Piece não existe uma justiça absoluta. Como Oda mesmo disse, o oposto da justiça é apenas uma outra forma de justiça. Enquanto os garotos estão contando a história para o Marco, a Miss Bakin, a mãe do Edward Weevil, aparece sendo apresentada como Bakingan Stussy, a mulher que já foi uma das Piratas Rocks e que serviu de experimento para criar o primeiro clone de sucesso dos Mads, a Stussy. Mas então, chorando, a Miss Bakin fala para o Marco que logo depois que os marinheiros foram embora, eles chamaram reforços, que chegou na Ilha Sphinx e capturou o Weevil. Ela, chorando ainda mais, explica que o Weevil foi para a prisão por proteger a vila de seu pai.
e que ele é uma criança muito teimosa, igualzinho ao seu pai Barba Branca. O Marco então agradece por ter salvo a ilha enquanto ele estava fora, mas não acredita muito que o Weevil realmente seja filho do Barba Branca. Com isso então, furiosa, a Miss Bakken pergunta ao Marco se ele também duvida que o Weevil realmente seja filho do Newgate. Ela então diz que conhece alguém que pode provar isso, o Dr. Vegapunk. E aqui, galera, com essa fala da Miss Bakken, isso aumenta muito as chances do Edward Weevil realmente ter sido criado em laboratório, como um clone do Barba Branca, ou até mesmo como o próprio filho dele, já que ela insiste tanto nisso. A Bakken pode ter pedido ao Vegapunk para ter um filho do Barba Branca e, colhendo o DNA dos dois, o Vegapunk criou o Weevil, um humano artificial que é filho do Newgate e também da Bakken, fazendo o Barba Branca realmente ser o seu pai em questão de genética e de sangue. O que é muito interessante nessa nova apresentação da Miss Bakken é que ela é apresentada como uma autoproclamada cientista, o que não é novidade, já que ela se autoproclama praticamente tudo. Mas na outra caixa, ela é descrita como a aproveitadora dos Meds, o grupo de pesquisa científica que o Vegapunk comandava há pelo menos 24 anos atrás. Isso quer dizer que ela se aproveitou dos Meds de alguma maneira, e o fato dela se autoproclamar cientista me faz pensar que talvez foi ela mesma quem criou o Edward Weevil, roubando a técnica de clonagem e do fator linhagem do Vegapunk. E é daí que ela se aproveitou dos Meds. Mas como ela não tinha conhecimento científico, o seu experimento foi um fracasso. E é por isso que o Weevil é daquele jeito, porque ele foi uma experiência fracassada. A cena então muda para algum lugar do mar, para o navio do almirante Kizaru. O Kizaru traz alguns lanches e bebidas para um velho no navio, mas antes disso, os marinheiros testaram a comida para descobrir se estava envenenada, mostrando que esse velho era bem mais importante do que parecia. O Kizaru então se aproxima e fala com ele. Ele pergunta se ele já conheceu o Vegapunk antes, e o velho responde que sim, que foi há muito tempo no passado e eles se viram apenas uma vez. Ele então se lamenta em como as coisas chegaram nesse ponto. E quando ele fala isso, podemos ver seu rosto e uma caixa de apresentação aparecendo. Aquele homem era a autoridade máxima do mundo, um dos 5 anciões do governo mundial que possuía uma cicatriz no lado esquerdo do seu rosto. E o seu nome é Sanjay Garcia Saturno. E galera, essa é uma grande revelação em One Piece. Com esse nome de um dos Gorosei, podemos ter uma ideia de quais serão seus poderes e até mesmo se eles lutam, ou se são apenas os governantes que mandam em tudo sem mexer um dedo por isso. Eu sinceramente acredito que os Gorosei são lutadores e são bem poderosos. Temos um deles que porta uma espada que possivelmente é a espada de grau supremo Shodai Kitetsu. E por qual motivo ele portaria uma espada se ele não a usasse? Além disso, em um SBS, um fã perguntou ao Oda por que tem tantos personagens velhos na história. E ele respondeu que adora personagens mais velhos, e por isso ele fez com que seus personagens mantivessem sua força, mesmo envelhecendo com o passar dos anos. Ele ainda diz que seria ótimo se todos pudessem permanecer tão fortes quanto os personagens mais velhos de One Piece. Com isso, percebemos o carinho que o Oda tem com seus personagens mais velhos, e que ele faz eles serem poderosos por vontade própria. Então, eu acredito muito que os Gorosei vão ser personagens poderosos. O nome do Gorosei Sanjay Garcia Saturno é bem interessante porque ele tem Saturno no seu nome. E Saturno, assim como as armas ancestrais Uranus, Poseidon e Plutão, também é o nome de um planeta. E também é o nome de um deus da mitologia greco-romana, que é o Cronos, o deus do tempo. Além disso, os outros Gorosei também podem ter o nome de um planeta e que também é representado por um deus. O próximo planeta depois de Saturno é o Júpiter, que representa Zeus, o deus do trovão.
Depois temos Marte, que representa Áries, o deus da guerra. Em seguida, Vênus, que representa Afrodite, a deusa do amor. E por fim, Mercúrio, que representa Hermes, o arauto dos deuses. Com isso então, cada Gorosei representa um planeta e um deus. E isso pode estar relacionado com seus poderes. Além disso, já vimos várias outras ocasiões onde a pessoa ou o objeto tem também o nome de um planeta e de um deus, como por exemplo as armas ancestrais. Temos Uranus, que é o nome de um planeta e do deus do céu Uranus. Temos também Poseidon, que é o deus do mar e de acordo com a mitologia greco-romana, também é chamado de Netuno, o nome de um planeta. E por fim, temos Plutão, que é o nome de um planeta e também do deus do submundo. Além disso, também temos o deus do sol Nika, que é um deus e ao mesmo tempo representa o sol. Então, com todos esses personagens que representam os planetas do Sistema Solar, quem é o deus que representa o planeta Terra? E agora aqui tem algo muito interessante. De acordo com o geocentrismo, que é o modelo mais antigo de como as pessoas acreditavam que era o universo, onde elas diziam que a Terra era o centro do universo e todos os outros planetas giravam em torno da Terra, eles não contavam com a existência de Uranus, de Netuno e de Plutão, porque os seus telescópios ainda não alcançavam esses planetas, justamente os 3 planetas que representam as armas ancestrais. Se os Gorosei representam os outros 5 planetas que, de acordo com o geocentrismo, giravam em torno da Terra, então o deus da Terra só pode ser o In-Sama. E isso faz total sentido. Ele é o governante supremo, que dita as leis do mundo. Além disso, ser o deus da Terra também significa ser a mãe natureza, o ser que proíbe todos os usuários de Akuma no Mi de nadar. E bom galera, esse capítulo foi muito bom. Eu acho bem legal a ideia do In-Sama ser o deus da terra. Assim ele também seria a mãe natureza e é ele quem faz com que os usuários de Akuma no Mi não consigam nadar. Eu também tenho uma segunda possibilidade, que é o In-Sama, que possa ser a arma ancestral Uranus. E eu até mesmo já fiz um vídeo explicando sobre isso, que eu vou deixar passando aqui em cima. Então é isso, eu espero de verdade que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. E também, se você quiser receber sempre que tiver um capítulo novo, se inscreva no canal e ative o sininho. Então, muito obrigado por você ter assistido e até a próxima!